Muito bem, na aula de hoje vamos estudar as forças no movimento circular. Então, por exemplo, sobre a força resultante. Nós sabemos que quando um corpo está em movimento retilíneo e uniforme, de acordo com a primeira lei de Newton, a força resultante que atua sobre ele é nula. O corpo move-se pela sua própria inércia. Então, essa pequena bolinha que está movimentando em linha reta, mantendo sua velocidade constante, ela move por si própria. Não existe força para frente impulsionando o seu movimento, como a gente conhece pela primeira lei de Newton. A pergunta que nos resta é: e quando um corpo está em movimento circular uniforme? Nós sabemos que nesse momento, ou nessa situação, o módulo da velocidade continua constante. Né? Então, será que nessa situação a força resultante que atua em um corpo em movimento circular uniforme também é nula, como no caso do movimento retilíneo uniforme? Então, apesar do módulo da velocidade no movimento circular uniforme permanecer o mesmo, há uma mudança drástica no vetor velocidade. Veja então nessa animação que o vetor azul, que é o vetor da velocidade, que não é força, ele muda constantemente sua direção e sentido. Para que isso ocorra, para que essa velocidade curve-se e modifique-se, é necessária a ação de uma força, que é o vetor vermelho. Essa força que aponta para o centro é denominada força resultante centrípeta. Ela é, então, responsável pela mudança na direção do vetor velocidade. Veja, então, que nessa animação, quando essa força cessa, ela deixa de existir, o corpo deixa o movimento circular uniforme e passa a ser um movimento retilíneo uniforme. Assim sendo, quando a força resultante centrípeta, FRC, para de agir, o corpo tende a seguir em MRU. Além disso, a força resultante centrípeta é a resultante das forças que atuam na direção perpendicular ao movimento e que aponta para o centro, como mostra na animação. E por fim, a força resultante centrípeta é responsável pela mudança na direção e sentido do vetor velocidade. Como representar o vetor velocidade ao longo da trajetória? Numa situação hipotética qualquer, nós vamos observar o seguinte: qualquer que seja o movimento, o vetor velocidade acompanha o sentido do movimento e em cada ponto ele indica para onde o corpo está indo. Então a velocidade é o movimento, a velocidade não é força e, portanto, o vetor velocidade é representado sempre tangente à trajetória em cada ponto e esse vetor velocidade indica o sentido do movimento em cada instante. Ou seja, nesse momento ele está indo para essa direção, nesse momento para essa direção e assim sucessivamente. Como a força resultante centrípeta ela é o resultado de várias forças agindo, vai ser importante a gente examinar alguns exemplos para a gente entender quais forças atuam como resultante centrípeta. Então, nesse primeiro exemplo, quando um carro está fazendo uma curva, quais as forças agem como resultante centrípeta no caso de um carro fazendo uma curva? Notem que nessa animação o carro faz a curva normalmente, numa situação convencional, sem derrapar, sem nada. No entanto, nessa outra situação, o carro não consegue fazer a curva. Então a gente vai pensar, ora, o que tem na situação da esquerda que não tem na situação da direita? O que tem na situação da esquerda que possibilita o movimento circular e na outra situação não? Ocorre essa derrapagem. A gente vai observar que essa força é a força de atrito. A força de atrito entre os pneus e o asfalto é a responsável para a mudança na direção do vetor velocidade. Então veja, por exemplo, vamos imaginar nessa ilustração. O carro está num certo ponto e aqui está representando o vetor velocidade. Esse vetor velocidade simplesmente mostra que nesse momento a tendência do carro é seguir nessa direção. Porém, atua uma força, que é esse vetor vermelho, que puxa para o centro. Essa força vai fazer a direção da velocidade mudar. No segundo
momento, a velocidade já aponta nessa outra direção. Quer dizer que a tendência do carro seria seguir nessa linha reta pela sua inércia. Mas o vetor azul, melhor dizendo, desculpa, o vetor vermelho, ele puxa, fazendo com que a velocidade mude sua direção. E assim sucessivamente. Notem que a força resultante centrípeta, ela é uma força que aponta para o centro da curva, que está ao centro da curva. E nessa situação, a resultante centrípeta é dada pela força de atrito estático. Vejamos, nesse caso, a força resultante centrípeta, FRC, é a força de atrito estático entre os pneus e o asfalto. Uma pequena ressalva é a gente lembrar que existe a força de atrito estático e existe a força de atrito cinético. A força de atrito cinético só atua quando ocorre uma derrapagem, quando há um deslizamento. Na situação convencional em que o carro não derrapa, a força de atrito que atua é a força de atrito estático. Vamos a um segundo exemplo. Quais as forças que agem como resultante centrípeta no caso da Lua girando em torno da Terra? Então vejamos a animação. Nessa animação são apresentados dois vetores. O vetor branco representa a velocidade da Lua e o vetor laranja representa a força resultante centrípeta, que é a responsável para manter a Lua em sua órbita, para manter a Lua no movimento circular. Nós vamos observar que a única força que existe entre a Terra e a Lua é a atração gravitacional da Terra sobre a Lua. Portanto, a força de atração gravitacional é a responsável. Então vejamos, nesse caso, a força resultante centrípeta, FRC, é a força de atração gravitacional da Terra sobre a Lua. Muitos podem questionar com a seguinte ideia: ora, se a Terra atrai a Lua, por que então a Lua não tromba com a Terra? A explicação é simples. É porque a Lua está em movimento. Como a Lua possui uma velocidade, e velocidade é movimento, a força de atração que a Terra exerce tem a função de mudar o sentido da velocidade, de mantê-lo em movimento circular uniforme. Caso a Lua parasse, por exemplo, e a velocidade dela deixasse de existir, no momento em que isso acontecesse, a Lua se chocaria com a Terra. Vejamos um próximo exemplo. Temos aqui um toca-discos e um pequeno objeto girando no toca-discos. Qual a força responsável pela força resultante centrípeta nesse caso? Ou seja, qual a força atua como força resultante centrípeta no cilindro enquanto está girando sobre o toca-discos? Uma dica é a gente pensar da seguinte maneira: veja que aqui o cilindro gira tranquilo e permanece sobre o prato do toca-discos. No entanto, quando a gente coloca o cilindro nessa posição, ele cai, ele é deslocado para fora. Então, o que não tem nessa situação que tem na outra? O mesmo do carro, que é a força de atrito. Nesse caso, a força resultante centrípeta, FRC, é a força de atrito estático entre o cilindro e a base do toca-discos. E por fim, um último exemplo. Imagine um carrinho a pilha preso a uma corda. Ele é colocado para girar sobre uma mesa horizontal. Quais forças agem como força resultante centrípeta no carrinho? Então imagine que aqui seja um carrinho a pilha de brinquedo, ele andaria em linha reta. Ele é preso por uma corda, que é essa linha verde, e essa corda é colocada num pino central. Vai atuar sobre ele uma força resultante centrípeta, esse FT representa a força resultante centrípeta que faz com que a velocidade varie. Uma dica para a gente pensar que força é essa, é a gente pensar nessa palavrinha aqui, ó, corda. Então, todas as vezes que a gente tem uma corda, a força que age é a força de tensão. Nesse caso, a força resultante centrípeta, FRC, é a tensão que a corda exerce sobre o carrinho. Observe, então, que para cada situação, a resultante centrípeta é uma, e pode ser, inclusive, uma combinação de várias forças. Vamos, então, fazer um resumo geral disso. Quando nós temos um movimento retilíneo uniformemente acelerado, a força resultante tangencial atua no mesmo sentido da velocidade, ou seja, no mesmo sentido do movimento. Ambas, por exemplo, são para a direita.
ele descreve o movimento acelerado e o módulo da velocidade aumenta nesse caso. Quando nós temos um movimento uniformemente retardado, a força resultante tangencial atua no sentido contrário à velocidade. Então veja que ele está andando para a direita, mas a força está para a esquerda. Então é como se a gente pensasse que o corpo está freando, um automóvel freando, por exemplo. A velocidade então vai diminuindo. Porém, quando o movimento é circular e uniforme, a força resultante centrípeta atua no sentido perpendicular à velocidade. Então ele está andando para a direita, a força é para baixo, o que vai acontecer com ele? Ele vai curvar-se de tal maneira que a velocidade então muda sua direção e sentido e a resultante centrípeta é a responsável por isso acontecer.